Vamos considerar agora um outro resultado relacionado com continuidade e é considerar a composta de duas funções. Você vai encontrar no livro do Stewart, de James Stewart, que também está no AVA. Coloquei lá no AVA em modo PDF. Vamos encontrar na parte de funções e modelos, vamos encontrar a composta de funções, uma explicação sobre a composta de funções. Bom, mas então, assumindo que já sabemos o que é a composição de duas funções, o teorema é o seguinte: se f é contínua num número b, e se o limite de g, quando x tende a A é b, onde f é contínua, então o limite de f composto a g é f de b. O que quer dizer é o seguinte, que o limite quando x tende a A de f aplicado em g de x é f aplicado no limite de g de x. Este limite pode entrar aqui. Limite entra. Tá bom? Bom, então precisamos que este limite aqui dá um número b e precisamos que f seja contínua nesse número b, tá? F tem que ser contínua nesse b, que é o que dá limite aqui. Temos as duas condições. Se x se aproxima de b e se f de b existe e é igual a L, e f é contínua em b, então está L. Lembrando que a composta de duas funções é o seguinte: tenho duas funções. Primeiro, na função g, que é uma máquina que toma um x e joga um g de x. Tá bom? F é outra máquina. Então, aplica x, sai g de x, e esse resultado colocamos na segunda máquina, que é f. Então, sai g composto, g aplicado em f aplicado em g de x. Tá? Então, este todo é a composta. Primeiro aplica g, depois aplica f. Tá? Note que se escreve f composto g, tá? F composto g significa primeiro aplica g en esta direção. En esta direção. Primeiro aplica g e depois f. Tá bom? Primeiro aplica g e depois f. Então, bom, observe que nesse teorema precisamos, então, que este limite esteja no domínio de f e f seja contínuo ali. Tá bom? Precisamos que isto aqui que dá b esteja no domínio de f e f seja contínuo ali. Então, consideremos este exemplo. O que queremos? Queremos calcular este limite. O que queremos é passar o limite para dentro do radical, tá? É o que queremos usar no teorema. Passar o limite aqui para dentro. Tá bom? Bom, de fato isso fazemos automaticamente, sempre, mas aqui vamos analisar primeiro várias coisas para esclarecer melhor o teorema. Então, vamos definir duas funções, f e g, tal que isto aqui é uma composta. Então, definimos g de x como sendo seno de x e o domínio de... Então, domínio de g são todos os números reais e o domínio... Então, f de x é a raiz quadrada de x, o domínio de f é os números de 0 a infinito, incluindo 0. Tá bom? Bom, então na composta, é importante então os domínios na questão da composta. A composta f composto g é f aplicado em g, que então é a raiz quadrada de g. Isto é f aplicado em g. Como g é seno de x, é isso. Tá bom? Queremos aplicar o teorema anterior, então queremos calcular este limite desta composta. Então, pelo teorema anterior, isto deve ser entrar esse limite aqui, entrar o limite aqui, tá bom? Então fica a raiz quadrada desse limite. Mas para isso precisamos checar que esse limite está no domínio da função. Mas o domínio desta função é 0 infinito, como vimos. Então, precisamos que este limite esteja em 0 infinito, tá bom? Mas este limite dá 1. Quando x se aproxima de π sobre 2, o seno se aproxima de 1. E 1 está em 0 infinito. Então, está tudo ok? Tá bom? Então, isto está ok.
tá? Isto que fizemos está ok. Isto é a raiz de 1, que dá 1. Porque checamos, finalmente, que isto está no domínio da raiz. Já. A raiz é contínua no número positivo. Se isto vai dar um número positivo, 1, então dá a raiz de 1. Tá bom? Então, vamos analisar agora o domínio desta função. O domínio de f composto y, que es a raíz cuadrada de seno de x. Solo vamos a analizarlo. No es necesario para este límite, vamos a analizarlo rápidamente. ¿Cuál es el dominio de esa función? Entonces, el dominio de f de x igual a raíz de x son los números positivos y el 0. Tá? Los números do 0 infinito incluindo 0, porque a raíz de 0 es 0. El dominio de seno de x es a reta entera. O seno de x está definido na reta toda. Precisamos, para trabalhar a composta que já vimos, a raiz de seno de x tem que ser positivo. Para que seja possível tomar a raiz de seno de x, isso tem que ser positivo. Então, seno de x tem que ser positivo. Tá? Aí nos preocupamos, então, em saber quando seno de x é maior ou igual que 0. Então, eu tenho que analisar a função seno de x. Lembrem que o seno de um ângulo, este ângulo θ aqui, vamos trocar isso aqui por x para que não dê confusão. Então, este é o ângulo x e este é o seno de x. Lembre que x é esta distância, tá? Esta distância no círculo unitário. O seno deste ângulo é a altura. Quando essa altura é positiva? Ou quando estou de 0 até π, essa altura é positiva. De π até 2π, essa altura é negativa. Tá? Se eu estou num ponto aqui, se este é θ, então o seno de θ é negativo, porque vai ser, o seno de θ será essa altura aqui, que me dá negativa nesse caso. Tá bom? Dá um número negativo aqui. Então, eu preciso estar entre 0 e π. Aí, de π a 2π, não pode estar no domínio, porque dá números negativos. Depois, de 2π a 3π, volta a dar positivo. 3π, 4π. Depois de 4π a 5π, volta a ser positivo. Então, o domínio de f composto y são os números x que estão entre nπ e n más 1π con n par. O sea, están entre 0π y 1π con n par, 0 es par. O entre 2π y 3π. ¿Tá? Todo, siempre voy a estar aquí, o ángulo estaré pasando por aquí, entonces un seno, altura, es positivo o 0. ¿Tá bom? Então, nesse caso, o domínio desta função é complicado. Um monte de intervalos disjuntos. Tá? Vamos trasladar isso aqui. E vamos desenhar esses intervalos aqui rapidamente. Então, vai ser assim. Aqui vai estar 0 e aqui vai estar π. Isto está no domínio da função. Mas depois, o intervalo de π a 2π não está. Tá? Aqui vai estar 2π. Esse intervalo não está no domínio. E depois de 2π a 3π sí está. Porque vai de nπ a n más 1π con n par. Então, de 2π a 3π está incluído no domínio. Porque aqui o seno é positivo. E aqui o seno é positivo. Aqui o seno é negativo. Porque estou passando aqui por baixo. Tá bom? Então, vamos só para trabalhar um pouco o domínio da função. Não era necessário para calcular este limite. Para calcular este limite, o único que me interessava al final era checar aqui que isto fosse um número positivo para poder ter raiz. Eu sei que a raiz quadrada é uma função contínua. Então, podemos aplicar o resultado do teorema, tá? Deste teorema aqui. Temos que checar que esta coisa está no domínio de f, onde f é contínuo, tá?
Bom, vamos ver mais um exemplinho. Muito simples. Este exemplo 2 só para esclarecer a mesma ideia. Tenho f de x é logaritmo natural de x. E g de x é cosseno de x, tá? Então, vou tomar o limite quando x tende a π sobre 2 do logaritmo natural de cosseno de x. Então, o limite teria que entrar. Mas o limite pode entrar aqui se isto está no domínio da função de fora. Mas o limite quando x tende a π sobre 2 do cosseno de x dá cosseno de π sobre 2, porque cosseno é contínuo. Então dá cosseno de π sobre 2. E o cosseno de π sobre 2 dá 0. E 0 não está no domínio do logaritmo, porque lembrem que 0 não está no domínio do logaritmo. Neste caso não se aplica o teorema, não sabemos quanto va a dar o limite. De fato, esse limite não vai existir, porque o logaritmo, se vocês se lembram, tem este gráfico. 0 não está no domínio da função de logaritmo. Então, o logaritmo de 1 é 0, mas o logaritmo de 0 não está definido. O logaritmo de 0 seria uma coisa como menos infinito, que não é um número. Tá bom? Então, só para ter cuidado, quando passamos o limite para dentro, temos que garantir que esse limite está no domínio da função de fora. Bom, então, uma consequência do teorema anterior que nós vamos demonstrar é outro teorema que diz que a composta de funções contínuas é contínua. Então, se G for contínuo em A, porque a continuidade acontece em um ponto, tá? Então, G é contínuo em A e F é contínuo em G de A, então a composta F composto G, esta função é contínua em A. Tá? Precisa que G seja contínuo em A e F contínuo em G de A, porque F recebe G de A e aplica. Tá bom? Um exemplo simples. Vamos ver a estudar a continuidade desta função h de x igual a seno de x ao quadrado. Seno de x ao quadrado é claramente uma composta de duas funções. Primeiro, g de x, x ao quadrado, que é contínuo em toda a reta por ser um polinômio. Esta função é sempre contínua por ser um polinômio. E o seno de x é contínuo na reta também. Então, a composta f composto g é f aplicado em g de x, que é seno de x ao quadrado, é contínuo na reta toda, pelo teorema anterior. Porque a composta de duas funções contínuas, nenhuma das duas tem nenhuma restrição. Agora, esta aqui é um pouco diferente. Tomamos g, este segundo exemplo aqui. Esta função f grande de x igual ao logaritmo de 1 mais cosseno de x. Então, nesse caso, a função g de x será 1 mais cosseno x. Essa função é contínua na reta toda, não tem problema. Mas logaritmo tem restrição. A função logaritmo de x é contínua em 0 infinito, sem incluir o 0. Tá? Então, como temos f composto g, temos f composto g de x. Deixa eu modificar um pouco isso aqui, esse tamanho dessa letra. F composto g de x é, como já sabemos, f aplicado em g de x, como f é logaritmo natural. É isto que dá logaritmo natural de 1 mais cosseno x. Tudo bem, então precisamos que 1 mais cosseno x esteja no domínio de f de x. Precisamos que 1 mais cosseno x esteja no domínio de f de x. Certo? Isto é, precisamos que 1 mais cosseno x seja maior ou igual, maior estritamente que 0, porque não pode, tem que ser estritamente maior que 0, porque vamos a aplicar o logaritmo depois. O logaritmo só existe para números estritamente maiores que 0, tá? Porque
O logaritmo só existe para números estritamente maiores que zero. Então precisamos que o cosseno de x seja estritamente positivo. Quando o cosseno de x é positivo? Bom, analisamos, perdão, vamos fazer aqui o gráfico de nossa famosa circunferência, tá? Aí fazemos os eixos coordenados por aqui. Então, dado um ângulo x aqui, o cosseno é esta distância. O cosseno vai ser esta base. Este é o cosseno de x. A pergunta é quando 1 mais cosseno de x é positivo. Tá bom? Então, observem que o cosseno de x, vamos ver do gráfico, que o cosseno de um número x é sempre menor ou igual que 1. E é sempre maior ou igual que menos 1. Se ve do gráfico porque o máximo valor dessa base é 1 e o mínimo valor dessa base é menos 1. O cosseno é essa distância aqui. O máximo que ele alcança para lá é 1 e o mínimo que acá é menos 1, porque este é o círculo unitário. Tá bom? Lembrem que é o círculo unitário. Sempre trabalhamos com o círculo unitário, seu círculo de raio 1. Tá bom? Então, o cosseno está aqui. Então, isso nos leva a que, somando 1 em toda parte, isto vai implicar, sumando 1, de que 1 más cosseno de x está entre 0 e 2. Isso nos diz que 1 más cosseno de x é positivo. Positivo ou 0. Tá? Porque o cosseno, o menor valor que o cosseno toma é menos 1. Então, o menor valor que isso vai tomar é 1 menos 1, dá 0. Este é o menor valor que isso vai tomar, é 0. Isto sempre é maior ou igual que 0. Mas não pode ser 0. Tem que ser estritamente maior que 0, porque vamos aplicar o logaritmo e o domínio do logaritmo é 0 infinito. Então, isto aqui não pode ser 0. Então, o único problema é quando isto dá 0. Quando o cosseno de x dá 0? Então, cosseno de x é 0, se somente se, neste gráfico, se estamos en este ponto ou en este ponto. ¿Tá? Estamos en pi sobre 2, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 2pi, 4pi sobre 2, perdón, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 4pi sobre 2, 5pi sobre 2, 6pi sobre 2, 7pi sobre 2. Entonces, aquí tenemos los múltiplos ímpares. Si solamente si x npi sobre 2 con n ímpar. N un entero, n ímpar. Entonces, si n ímpar, si x es da forma npi sobre 2 con n ímpar, o esto aquí, y el coseno es 0, porque el coseno es a distancia. Esa distancia va a ser 0. ¿Tá bom? Então, o domínio dessa função da função que era essa função f grande, que era logaritmo natural de 1 más coseno x, é conjunto de todos os números reais tais que x é diferente de npi sobre 2 com n inteiro e n ímpar. Tá? A única restrição, isto aqui sempre vai ser positivo ou 0, mas 0 não podia. Então, a única coisa é quando isto dá 0, que é aqui. Então, dá uma sequência de intervalos disjuntos
E efetivamente, quando fazemos o gráfico dessa função, temos este gráfico. Aqui temos π. Aqui é π sobre 2, perdão, aqui aqui será porque aqui é π sobre 2. Aqui é menos π sobre 2. Tá? Porque então é quando o cosseno dá 1 menos 1. Tá? Então, por exemplo, aqui, este número é este aqui. Perdão, estou fazendo esto errado aqui. Porque, perdão. Aqui errei. Vamos a revisar isso aqui mesmo. Então, esto tem que ser, esto ya sé que é positivo. Tá? Quando isto dá 0? Aqui, segui minha. Quando isto dá 0? Isto dá 0 quando o cosseno de x dá menos 1. Tá? Então, vamos revisar isso agora. Isto dá 0 quando o cosseno de x dá menos 1. Tá? 1 menos 1 dá 0. Não dá, perdão, quando isto dá pi, quando x é π sobre 2, isto dá 1. Tá? Quando x é π sobre 2, isso aqui dá 1 porque este dá 0. Não, eu quero que este seja menos 1 para anular tudo. Então, vai ser menos 1 quando estamos aqui em π, 2π, 3π, 4π, 5π. Tá? Então, vai ser nπ, onde n é ímpar. Ou seja, é 1π, aqui é cosseno da menos 1, 2π, 3π, que é n ímpar, volta a ser menos 1, 4π, 5π, volta, tá bom? Então aqui, o domínio vai ser nπ, tá bom? Vamos excluir os múltiplos inteiros de π, os múltiplos ímpares de π. 1π, 3π, 5π, todos estos van a ser excluidos, tá bom? Ese va a ser o domínio, vai ser excluído porque aqui isto dá 0. Então aqui estava errado, eu estava anotando algo estranho aqui, isso é π, e isso aqui é menos π. Tá? E aqui é π sobre 2. Porque observen, em π sobre 2, o que eu vou ter em π sobre 2, aqui vamos ter, aqui mesmo pode ser, o cosseno de π sobre 2 é 0. Então fica 1 aqui dentro. E o logaritmo de 1 é 0. Estamos aqui em π sobre 2. E aqui é menos π sobre 2. E observen, temos estas linhas aqui. Aí não está definida a função. E nos múltiplos ímpares de π. Tá bom? Só para checar, então, isso domínio da função. O gráfico está feito no livro. Foi tomado o livro. Tá? Bom, vamos deixar o teorema de valor intermediário para a próxima aula. Porque esta se esticou. Era só para... queria fazer ênfase na questão do domínio das funções compostas. Tá bom? Vamos parar aqui, então.